O silêncio é a maior ferramenta que você tem nas suas mãos e você não está sabendo usar. Hoje a gente vive num mundo que se alimenta de informação. E aquilo que você menos protege é a informação mais valiosa que você tem para dar para os outros. Isso mesmo, a informação sobre a sua vida. Abrir demais pode entregar as chaves da sua paz, dos seus planos e do seu poder. Eu sempre fui uma pessoa que abria demais a minha vida. Durante muitos anos eu fui uma criança que necessitava de atenção. Eu cresci sem meu pai, a minha mãe se voltou completamente para o meu irmão recém-nascido e eu me tornei uma criança extremamente carente. Eu queria muita atenção, eu queria muito ser amada e ser reconhecida. E eu encontrei este apoio nos meus amigos. Então, eu sempre me abria com eles, sempre falava dos meus problemas, dos meus anseios, dos meus planos. Mal sabia eu no abismo em que eu estava me afundando. O primeiro motivo pelo qual você não deve compartilhar sua vida é que o custo dessa informação, ele é alto demais. Muitas vezes, quando a gente compartilha a nossa intimidade, a gente espera ser acolhido, a gente espera ouvir um conselho, a gente espera um ombro amigo, só que o que você não sabe é que muitas pessoas, elas estão ali não para te ouvir, mas para te julgar. E isso é inerente ao ser humano. O ser humano sempre vai julgar, não tem como. Só que ele vai te julgar conforme a régua dele, as experiências dele, as vivências dele. Então, muitas vezes você compartilha de um sentimento, de uma situação ou sequer de uma vontade e essa pessoa ela já começa a te julgar. Nossa, fulano, mas você fez isso, você já tá contando, não sei, de repente com um ar de arrependimento de alguma coisa que você fez e você se arrepende e assim que você começa a falar, a pessoa ela já tá te julgando. Às vezes ela externa isso que ela está te julgando imediatamente e às vezes não. Ela pode muito bem ficar calada ali te ouvindo, mas internamente ela está fazendo todo o seu julgamento na cabeça dela. E o que isso pode ocasionar de ruim? O chamado congelamento no tempo. Muitas vezes você compartilha algo, você é adolescente, você é novo, quando você continua com aquela amizade durante os anos, essa pessoa ela vai sempre te lembrar daquilo que você fez quando você era mais novo e muitas vezes coisas que você se arrepende que você não faria de novo, mas aquilo ficou marcado na cabeça dela. E ela não vai te julgar em relação à pessoa que você é hoje, você já mudou, você já tá anos-luz daquela ação que você tomou no passado, você já se arrependeu, você quer seguir à frente, mas ela sempre vai fazer questão de te lembrar da pessoa que você era e do que você fez e se arrependeu. Ela sempre vai fazer questão de esfregar isso na sua cara como se você não fosse digna de se tornar uma pessoa nova, por conta de erros que você cometeu no passado. Muitas vezes você acredita que você está num espaço seguro, que aquele momento ele vai ficar guardado e registrado para a pessoa. Mas isso nunca será uma garantia. Nunca você será garantido de que aquilo que você compartilhou com aquela pessoa, ela não vai falar para terceiros. Não tem. Ninguém nunca vai poder te garantir isso. Ela pode jurar de pés juntos ali na sua frente. Você pode pedir, por favor, não comenta isso com ninguém. Na primeira oportunidade que ela tiver, ela pode sim comentar com outras pessoas. Isso vira espaço para mal-entendidos, para fofoca e para, quem sabe, uma sabotagem sutil. O segundo motivo para você não compartilhar nada da sua vida é que o progresso ele precisa de privacidade. Muitas vezes você compartilha o seu projeto inicial e o que isso costuma ocasionar? Uma pressão que você não precisa nessa fase inicial. O que você precisa é criar hábito, criar disciplina, criar estratégias para que o seu plano saia do papel, seja ele qual for. No momento que você compartilha isso, as pessoas elas começam a te pressionar. Muitas vezes eu compartilhava com alguns colegas de trabalho, eu quero perder 1 quilo, eu tô precisando perder 1 quilo, eu vou comer uma maçã antes do almoço. Uma semana depois, já me perguntavam, e aí, você já perdeu quantos quilos? Ou seja, eu tava começando e o resultado não vem conforme a pessoa quer. O resultado vem depois de muito esforço, depois de muita prática. Então, às vezes, você compartilha algo que tá muito no comecinho, tá muito maduro, e a pessoa já tá ali te pressionando. Ela começa a te pressionar conforme a régua dela. Outra coisa que você compartilhar os seus planos cedo demais podem ocasionar um falso progresso. Sabe por quê? Porque quando a gente compartilha com as pessoas algo que tá dentro do nosso coração, aquilo traz uma sensação muito boa, sabe? Traz um pico de dopamina, que é como se você estivesse realizando, mas você ainda não realizou. Então,
você manda a mensagem errada para o seu cérebro de que você já conseguiu aquilo, mas você ainda não conseguiu, você só está compartilhando. Mas o nosso cérebro não entende isso, então ele já vai dar por satisfeito, já dizer: "Opa, isso aqui já aconteceu", só que ainda não. Então, muitas vezes, para você correr atrás de algo que o seu cérebro já definiu que já foi, é muito mais difícil do que se você continuasse fazendo em segredo, em silêncio, sem ninguém saber. Então, quando você constrói tudo isso em paz, quando você não compartilha, você pode errar, você pode ajustar a rota. Isso você só vai conseguir fazer quando você preservar os seus planos, quando você não compartilha isso com ninguém. Outra coisa que a gente precisa entender é que confiança é um acesso e isso precisa ser conquistado. Nem todo mundo merece seu bastidor, nem todo mundo merece saber da sua vida. Confiança é algo que se prova com o tempo, é algo que você pode observar aquela pessoa, como ela guarda os segredos de outras. Se ela chega até você contando os segredos de outras pessoas, pode esperar que é questão de tempo ou de ela estar compartilhando tudo que você falou para terceiros, para pessoas que você nem sequer conhece. Existem muitas pessoas que elas vão rodando de mês em mês, elas vão guardando e colhendo cada informação que elas escutam para o momento oportuno, o momento em que elas acham que vão ganhar alguma coisa com aquela informação e elas começam a colocar pessoas contra pessoas, elas começam a criar intrigas, elas começam a criar situações que nunca deveriam ter existido. E isso, de certa forma, é uma traição sutil, fofoca, julgamento e, na maioria das vezes, inveja silenciosa. Muitas vezes essas pessoas elas fazem projeções, não porque você não possa, mas porque elas não podem. Então elas projetam aquilo nos seus planos. Às vezes você vai compartilhar que quer fazer uma viagem para a Europa, para o Japão, e a pessoa começa a te dizer: mas você já tirou o passaporte? Você sabe quanto é o visto? Olha, fulano não conseguiu, ela já tinha X reais na conta e mesmo assim ela não conseguiu o visto. Você tem certeza que você vai conseguir? Nossa, eu tô achando que não, acho melhor você pensar melhor, quem sabe não faz uma viagem por aqui no Brasil, ou quem sabe no que mesmo no estado. Você já conhece todas as cidades daqui? Por que não? Por que não começar pelo Brasil? Começa a projetar coisas que não fazem sentido para sua vida, para sua realidade. Isso ele mede conforme a régua dele, não com a sua. Então, retire o combustível dessas pessoas. Não dê acesso para que elas interfiram nos seus planos, nas suas metas, nos seus objetivos. Guarde tudo às 7 chaves. Só revele depois que você tiver conquistado. Outra coisa que a gente precisa entender é que a privacidade, ela é um luxo necessário, porque as pessoas elas não vão ter acesso à sua vida, portanto, elas não têm como criar intriga, elas não têm como criar fofoca, elas não têm como criar drama com essa situação. Quantas vezes, por conta de eu abrir a minha boca e falar coisas que estavam só no meu coração, às vezes eram sensações, sabe? Uma colega minha, ela foi para outro setor e eu comecei a sentir um afastamento, eu comentei com certa pessoa. Sabe o que essa pessoa fez? Foi contar para ela: olha, a Michelle me disse isso e ainda aumentou. Proteja a sua vida desse drama, dessa inveja, proteja seus relacionamentos, proteja as pessoas que são verdadeiramente importantes para você. Não exponha sua mãe, não exponha problemas com seus irmãos, não exponha problemas principalmente conjugais. Não fale para ninguém da sua intimidade conjugal. De verdade, se você quiser apoio, busque um apoio seletivo. Pessoas que ganharam a sua confiança depois de você passar muito tempo observando o comportamento delas. Você viu que essas pessoas nunca se sentaram na mesa com zombadores, você viu que elas nunca fizeram intriga com a vida de ninguém. Essas pessoas, depois de muito tempo, elas ganharam. É uma conquista, ganharam acesso. Então, sim, com pessoas confiáveis, você pode compartilhar, mas mesmo assim, muito cuidado. Tenha muita precaução, tenha muito cuidado com o que você compartilha. Se você acha que você vai se arrepender depois de ter falado, se era só um pensamento que passou pela sua cabeça, espere, amadureça, espere mais um pouco. Muitas vezes você pode achar que você precisa desabafar. Os meus maiores erros foram quando os meus pensamentos ficavam esmagando a minha cabeça. Era como se eu precisasse externar para que eles saíssem. Mais uma novidade
verdade, eles não saem. Mesmo depois de você externar, eles não saem. Você vai ter que aprender a lidar com isso sozinha, porque não é compartilhando que você vai se sentir melhor. Muitas vezes você pode sim se sentir melhor naquele momento, mas você não sabe a armadilha que você criou para si mesmo por talvez você ter compartilhado com uma pessoa errada, algo tão pessoal, algo tão precioso, algo tão íntimo. Então, para concluir, muitas vezes a gente tem que criar uma inteligência emocional para lidar com os nossos problemas sozinhos. Muitas vezes as pessoas que você pensa que você pode contar, elas estão só esperando uma oportunidade. E às vezes elas só conseguem isso porque você permitiu que elas soubessem. Então, primeiro, se fortaleça. Se você consegue reconhecer problemas na sua vida, tente tratá-los. Tente ler a respeito, tente ouvir podcasts, tente ouvir coisas que vão te fazer evoluir. Primeiro, antes de tudo, converse com o Senhor. Fale das suas angústias, fale das suas tristezas ao pé do Senhor. Abra a palavra de Deus, leia a Bíblia. Procure se estabilizar emocionalmente primeiro. Não faça nada de cabeça quente. Não busque conversar de cabeça quente, no furor da emoção. Nessa estação que você está passando, ela não é para sempre, ela vai passar. Então, primeiro acolha essa sensação, por mais difícil que ela possa parecer. Depois de acolher esse sentimento, passe a estudá-lo. Passe a buscar as ferramentas certas para você lidar com isso e para você, de repente, se curar. Sim, tudo é passível de cura. As coisas podem sim nos machucar, pode criar cicatriz, mas você pode se curar dessas cicatrizes. E claro, você sempre tem o Senhor te esperando, de braços abertos para te acolher, para te abraçar, para te dar o colo, para te sustentar no momento que você pensa que ninguém pode fazer isso. O Senhor pode. O Senhor é o único que pode fazer isso por você. Sabe, tudo que eu te falei aqui foi muito sincero, foi de coração, porque eu fui uma pessoa que sofri muito por isso. Eu já sofri muito e colhi muitas coisas ruins na minha vida por ter aberto a minha intimidade com pessoas que não mereciam, com pessoas que não valiam a pena, com pessoas que eu confiei, que eu pensei que fossem minhas amigas, mas no final elas eram tudo menos amigas. E não esqueça, a maior paz é quando você não precisa se explicar. Cresça em privado, celebre em silêncio. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu acredito que foi um dos vídeos mais sinceros que eu já fiz aqui para esse canal. E esse canal tem me ajudado de maneira que vocês nem imaginam. E eu quero muito saber qual área da sua vida você vai preservar, você vai deixar em completo sigilo. Se esse vídeo fez sentido para você, curte, compartilha se te trouxe clareza. E se você tem interesse de se tornar uma pessoa muito melhor e reconhecível em 90 dias, eu vou deixar aqui um vídeo para você. E eu vou deixar outro também, caso você ache que tem pessoas aí ao seu redor que não gostam de você. Se você acha isso, assiste esse vídeo aqui para você entender melhor por que que isso acontece. Eu te agradeço demais por você ter ficado até aqui. Muito obrigada de coração. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!